Não há quem ame a Deus, não há quem tenha o seu coração inundado pela paz que o Senhor traz, que não carregue também dentro do seu coração a dor quando olha para outras pessoas que não reconhecem esse mesmo amor. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos continuando estudando a carta de Paulo aos Romanos. Aqui nós fazemos isso. Abrimos a Bíblia e vamos lá capítulo por capítulo, verso por verso, buscando conhecer o contexto de cada passagem. E nessa palavra contexto, a gente engloba o contexto literário, a história, a geografia, a cultura, política, religião, tudo que a gente puder aprender para extrair conteúdo do texto para as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque não só o Senhor nos deu a Bíblia, mas o Senhor também deu para a gente ferramentas para que a gente possa pesquisar, estudar. Obrigado, Senhor, por esses 2000 anos de história, de pessoas que se dedicaram à Tua Palavra e deixaram um legado escrito, para que a gente possa também consultar e aprender um bocado. Nos ensina mais uma vez, Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Vamos prosseguir com o nosso estudo. Estamos agora em Romanos. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 9. Se você está chegando agora, minha sugestão, quando acabar esse vídeo, pega a sua Bíblia e lê Romanos, a partir do capítulo 1. Lê a carta inteira. Se você quiser, veja também os vídeos aqui do canal, que a gente já tem gravado sobre esse tema. Vai lhe ajudar a entender. É muito difícil resumir Romanos e fazer uma recapitulação, porque o texto é muito denso. A quantidade de informações é muito grande. Mas eu posso pincelar um outro ponto que a gente já viu aqui, especialmente essa tensão que acontecia na igreja em Roma entre a ideia de tentar adquirir a salvação por esforço próprio, por obras humanas, especialmente pela tentativa de cumprir a lei de Moisés, que é impossível ao homem cumprir, só Jesus cumpriu. A tensão entre essa ideia e a ideia biblicamente correta, já apresentada desde os princípios e primórdios lá do Antigo Testamento, que a salvação é uma graça de Deus, que a gente não tem como obter por esforço próprio. A gente recebe por fé. E aí a gente vive essa fé em resposta à bondade de Deus. Com esse ponto em mente, vamos agora começar a leitura do capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: digo a verdade em Cristo, não minto. Para o apóstolo Paulo começar uma frase desse jeito, a gente já sabe que vem algo muito especial. Porque um homem que tinha sua vida já reconhecida ao longo do tempo e por todas as igrejas, na Ásia Menor, né, ali no Oriente Médio, Europa, para ele escrever isso, eu vou dizer a verdade, não minto, deve estar vindo pela frente algo muito intenso. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo. Para Paulo dizer isso aqui, essa dor não era pequena. Para um homem do caráter moral e da sabedoria de Paulo, escrever algo que seria praticamente uma loucura, a dor que ele passava no coração deve ser algo que a gente não consegue imaginar. Ele queria ser separado de Cristo, até mesmo se fosse possível, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Paulo não é o primeiro a ter esse sentimento. Moisés também teve, em um certo momento. E talvez pessoas hoje tenham isso, e até passe pela cabeça de alguém, né? Eu preferia perder tudo para que tal pessoa que eu amo tivesse um encontro com Cristo, tivesse vida. E a gente nem tem na Bíblia assim, algum discurso a respeito dessa ideia, porque ela é uma ideia impossível. Nós não conseguimos. Nós não somos o tipo de sacrifício que paga pelo pecado de alguém. Só existe um sacrifício que paga pelo pecado. É o do Cordeiro Imaculado de Deus, Jesus Cristo. Então Paulo tem essa dor e essa tristeza e ele expressa, mas esse sacrifício jamais seria aceito por Deus. Porque Cristo
Ele é o sacrifício perfeito. Ele morreu para a salvação de todas as pessoas. Paulo sabe disso. Paulo está apenas expressando a sua dor. Uma das coisas, das muitas coisas maravilhosas sobre a Bíblia Sagrada, é que o texto sagrado, ele não é um resultado de uma possessão espiritual da parte do Espírito Santo sobre o ser humano. Não. Ele é resultado da inspiração do Espírito Santo sobre o ser humano que continua sendo humano. Então, quando nós lemos os livros do Antigo ao Novo Testamento, nós vemos expressões muito humanas extravasando no texto, com a permissão do Espírito Santo. Nós vemos, por exemplo, o estilo do escritor que aparece. Nós vemos expressões de dor. Às vezes vemos até mesmo expressões que são erradas do ponto de vista cristão, mas que Deus permitiu que o escritor grafasse lá. Como, por exemplo, nós vemos no Antigo Testamento, num salmo, o autor sagrado, expressando na sua grande dor e angústia pela devastação da sua terra, ele expressou ódio pelos inimigos. Esse ódio nunca foi estimulado ou mesmo aprovado no texto sagrado, mas ficou lá, grafado. E depois nós aprendemos que nós devemos até amar o inimigo. Então é uma tremenda revelação de Deus quando a gente entende que o elemento humano, ele não foi possuído pelo Espírito Santo e retirado todo o seu entendimento e sua característica, mas ele foi inspirado. E aqui nós temos esse homem inspirado, o apóstolo Paulo, suspirando a sua dor pelo povo que ele ama, pelo povo da sua etnia, pelo povo de Israel. E aí ele vai falar mais sobre esse povo e vai nos trazer entendimentos essenciais para a fé. Veja que a permissão do Espírito Santo para que Paulo extravasasse a sua dor foi o jeito de Paulo introduzir o tema que agora vai nos edificar. Deles, do povo de Israel, é a adoção de filhos. Veja que eu e você somos adotados por Deus como filhos de Deus. Mas essa adoção, ela veio em primeiro lugar a Israel. Quando Deus chamou seu amigo Abraão e dele formou um povo, foi ali que Deus o chamou e fez seu povo. Tanto que até o nome, né, Israel, que é o novo nome de Jacó, esse El no final é a expressão que significa Deus. Então o nome de Deus está nesse povo. Então deles são a adoção de filhos. Deles são a glória divina. Porque ao longo da história do período que nós chamamos de Antigo Testamento, a que povo de todo o planeta Terra Deus se revelou? Ao povo de Israel. Porque o povo de Israel era melhor do que algum povo? Não. Deus sempre deixou claro isso. Foi por escolha dele. Porque ele estava formando esse povo para nesse povo entregar o Messias e aí então espalhar as boas notícias por toda a terra, como de fato aconteceu. Então deles é a adoção de filho e deles são a glória divina. As alianças, sim. As alianças que Deus fez, nós temos as alianças feitas não só a aliança lá do Sinai, né? Mas nós temos as anteriores, a que foi feita com Abraão, por exemplo. E mesmo a aliança do Sinai, muitos usam no plural, mas vem deles, sim, as alianças. A concessão da lei, essa que nós conhecemos como a lei de Moisés, veio para o povo de Israel. E foi uma lei fantástica, porque ela foi única, ela é única em toda a humanidade, e ela foi um meio que Deus usou também para criar uma cultura diferenciada de outras culturas. A lei, eu só vou pegar um pontinho aqui, só fazer aqui um parênteses rápido. Uma vez eu conversava com um amigo e ele se espantou ao descobrir isso. Algumas pessoas acham assim, mas que coisa ignorante, né? Na lei de Moisés tem lá olho por olho, dente por dente. Eu já expliquei isso aqui, acho que em 2 vídeos do canal. Pense numa sociedade tribal, onde alguém, numa briga, quebrava o dente do outro, ou feria o olho, a pessoa ia lá e assassinava aquele que feriu. Depois a família vinha lá e assassinava toda a família do que feriu, e daqui a pouco tinha uma guerra tribal. Um monte de gente se matando porque 2 sujeitos brigaram. E aí vem essa lei e fala assim, não, a pena pelo dano, ela é proporcional ao dano. Então, é um olho por um olho, um dente por um dente. E esse princípio foi aplicado na lei a diversas penalidades, guardando proporcionalidade entre a penalidade aplicada e o dano que foi realizado. Então, foi uma lei extremamente civilizatória. O que nós não podemos é olhar daqui
da nossa cadeirinha de pessoas contemporâneas, que temos uma legislação já pós-Revolução Americana, 2000 anos de história cristã, e olhar lá para trás e achar que eles eram ignorantes, quando comparados com a nossa legislação. Na verdade, quando nós olhamos a lei de Moisés entregue para aquele povo naquele momento, quando comparada com tudo que o mundo viveu, e ainda continua vivendo em muitos lugares, nós vemos que essa legislação era absurdamente avançada, civilizatória e pacificadora. Então, deles é a lei, deles é a adoração no templo. Se você não sabe, aquela construção que você frequenta uma ou mais vezes por semana, ela, em termos bíblicos, ela não é um templo. Ela é um templo em linguagem popular, ela é um templo até em termos jurídicos, né? No nosso país ela conta com a proteção da nossa legislação enquanto templo religioso. Mas, em termos bíblicos, templo é o lugar onde o céu toca a terra, onde Deus se faz presente. E só existiu em um lugar, lá em Jerusalém. Primeiro houve um templo móvel, vamos dizer assim, né, que era o tabernáculo, uma tenda montada no deserto e que aí foi acompanhando o povo de Israel, eles levaram esse templo e ocupou o lugar em Siló, em Israel. Mais tarde se estabeleceu a capital em Jerusalém, lá foi feito o primeiro templo, e aí guerras, devastação, destruição. Um segundo templo foi construído, depois houve uma ampliação desse templo, depois uma guerra nos anos 70, devastação. E hoje se aguarda pela construção do terceiro templo, que segundo as profecias, sim, ele será erguido no mesmo lugar onde estavam os outros. Então deles é a adoração no templo, e também as promessas. Aliás, é um erro muito comum entre a cristandade. A gente vê nos dias de hoje, né? Muitas pessoas leem a Bíblia, aquele mau costume. Pega um versículo, tira do contexto e aí aplica errado. Porque fora do contexto a aplicação é errada. Ou como aquilo que eu já falei aqui, que eu não estimo nada, a tal da caixinha de promessas. Caixinha de promessas é uma falha, porque os versículos estão fora do seu contexto. Tem só a promessa. Não tem ali a palavra de Deus completa. Então a pessoa vai lá e lê uma promessa que não é para a igreja. Lê uma promessa que é para o antigo Israel. E aí começa até a falsamente profetizar. Porque profetizar é quando Deus manda. Se Deus não manda, não é profetizar. Começa falsamente a profetizar por promessas porque ele está na Bíblia. Mas a pessoa não leu para quem era aquela promessa. E era para o antigo Israel, aquele Israel territorial, lá na terra, lá no Oriente Médio, naquela época. Não é promessa para a igreja. E aí dá um monte de erro, Assim como tem gente que lê leis que eram para o antigo Israel e tenta aplicar na igreja, também tem gente lendo promessas, né? Então a gente tem que saber disso, que tem promessas aqui no Antigo Testamento. Claro, algumas são universais, né, para todo ser humano, algumas são para a igreja, mas algumas são só para o Israel, e algumas ainda são específicas para indivíduos. Foram dadas para indivíduos, está escrito lá no texto, tá? Mas aqui ele fala, deles são as promessas. Ora, deles são os patriarcas. Nós temos Abraão, Isaac, Jacó, que é o mesmo Israel, e aí os 12 patriarcas, né, os filhos de Israel, deles são os patriarcas. E a partir deles se traça a linhagem humana do Cristo. Israel foi o pai de Judá, e de Judá veio toda aquela linhagem que chegou em Jesus Cristo. Se você não viu ainda, convido você a assistir aqui o primeiro vídeo do canal, o primeiríssimo, Mateus capítulo 1. É onde eu leio Mateus e explico para você a linhagem de Jesus Cristo, mostrando algumas coisas fantásticas, como, por exemplo, entre os ancestrais de Cristo, não era só a nata da pureza da linhagem de Judá, não. Tinha uma prostituta de Canaã, que foi recebida entre o povo santo e se tornou ancestral de Cristo. Tinha uma moabita, os moabitas eram inimigos de Israel, né? Chamada Ruth, que também foi morar em Israel procurar abrigo sob as asas do Senhor e se tornou também ancestral de Cristo. Histórias fantásticas. Então deles se traça a linhagem humana de Cristo. Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém. Aqui a refutação da falha daquela porção religiosa da humanidade, uma pequena porção, intitulada Testemunhos de Jeová, que dizem que Jesus Cristo não é Deus. Eles usam um livro muito parecido com a Bíblia, que eles chamam de tradução, se não me engano, tradução do Novo Tempo, que muda algumas palavras e que traduz do grego de forma diferente do que todo mundo traduz. Então aqui o texto dele está diferente.
Está diferente de todas as Bíblias. Eu já lhe falei. Edições da Bíblia, traduções diferentes, elas levam para as mesmas verdades, com palavras diferentes. Um chama de bonito, outro chama de belo, outro chama de formoso. As deles não. Eles têm um documento só deles, que aí exclui de Cristo a sua divindade. Que, aliás, foi a primeira grande heresia combatida na história do cristianismo. Nós tivemos lá atrás, no século III, um concílio, o primeiro concílio, a primeira reunião de bispos de tudo quanto era canto do mundo, que foi convocada na época do imperador Constantino e que gerou, então, essa grande reunião para debater a heresia de um homem chamado Ário, que dizia o quê? Que Jesus Cristo não era divino. E aí ele foi derrotado, então, nesse grande concílio, que algumas pessoas que não leem história e não estudam, saem dizendo por aí que foi nesse concílio que se inventou a Bíblia. Os documentos históricos mostram que a discussão do cânon da Bíblia nem fez parte do concílio de Nicéia. Então, sugiro a você não reproduzir essas bobeiras e saber, sim, que Jesus Cristo é Deus e que aqueles que negam a divindade de Cristo estão incorrendo em erro, porque a palavra de Deus claramente diz: Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para todo sempre. Amém.